Bom dia, hoje é 25 de abril de 2025. Estamos aqui nessa sexta-feira nublada, cinzenta aqui em São Paulo para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e, como sempre, aqui do meu lado, o Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo tranquilo, Cabal. Então vamos lá. Nessa semana, né, que foi na sequência do feriado prolongado, nós acabamos não tendo tantos indicadores econômicos relevantes divulgados ou, enfim, reuniões de política monetária. Claro, vamos comentar o dado de inflação aqui no Brasil que saiu nessa manhã. Mas, do ponto de vista dos mercados, né, nós tivemos uma movimentação muito intensa, muito favorável, né, como sempre, trazendo como pano de fundo as sinalizações do presidente Trump, né, que começaram já na esteira, já no início da semana, né, estávamos aqui em feriado no Brasil, e aí vamos falar um pouco das repercussões sobre os mercados e finalizando, né, também com a postura do Banco Central, né, tivemos várias manifestações nos últimos 2 dias de diretores do Banco Central do Brasil, que estão no encontro anual do FMI, e as implicações para o Copom. Então vamos lá, em primeiro lugar, né, o que essa semana trouxe aí dentro dessa volatilidade, enfim, de incerteza sobre a política tarifária americana, o que ela trouxe do ponto de vista positivo que os mercados acabaram, né, reagindo favoravelmente? Então, Cabal, acho que o principal ponto aí de destaque nessa melhora do apetite ao risco aí que a gente teve aí nesses últimos dias está muito atrelado ao fato do Trump no começo da semana, né, ter feito aí uma correção, vamos dizer assim, naqueles ataques que ele vinha fazendo em cima do Fed, especialmente sobre o presidente da instituição, né, Jay Powell, onde no começo da semana, de maneira bastante tranquila, o Trump falou: não, em nenhum momento pensei em demiti-lo, né, tirá-lo do cargo aí que ele tem formalmente que cumprir o mandato até maio do ano que vem, né? Obviamente, uma disfarçatez incrível, né? Porque na semana passada várias notícias, inclusive dos seus assessores, falando que ainda eles estavam estudando maneiras de como executar, né, a retirada, a demissão dentro da lei, do que seria possível, né? Então, o Trump falou, nunca pensei em fazer isso. Bom, enfim. Obviamente, esse ataque que foi feito aí em cima daquilo que eu tenho chamado da espinha dorsal do sistema financeiro americano, ou do sistema financeiro global, Global, né? dá uma bela aliviada no clima. Além disso, a gente teve algumas iniciativas pontuais de alívio nas tarifas anunciadas pelo Trump, né, especialmente em cima de eletrônicos, né, celulares e outras coisas do tipo, que já vinham da semana anterior, mas essa semana alguns anúncios no sentido de estudos aí para se aliviar também tarifas de autopeças. O fato é que, por enquanto, a gente está vendo algumas negociações setor a setor, né? Pelo menos é o que tem saído nas notícias. É muito pouco ainda de negociações bilaterais, né? Aquilo que a gente está mais ansioso para ver em termos de um acerto entre Estados Unidos e China, por enquanto, tem algumas falas, mas nada de concreto, né? Uhum. Mas no final das contas, acho que o mercado vai se agarrando na ideia de que o Trump está sentindo um pouco da pressão negativa, seja política, seja da pressão da popularidade que vem caindo na hora que a gente O próprio olha setor o empresarial setor também, né? empresarial, né, vem Uhum. se reunindo bastante com eles, Uhum. né? A gente tem também aí a ideia, pelo menos das notícias de jornais, de que os assessores mais radicais do Trump que defenderam as tarifas têm perdido um pouco de espaço e o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, fazendo mais peso ali nas opiniões junto ao Trump. Então, esse tipo de coisa trouxe uma melhora do clima, né? Acho que pode ser inclusive visto aí nos indicadores de mercado, na Bolsa de Valores americana, subindo aí mais de 3% na semana, o índice Nasdaq muito pesado em ações de tecnologia, subindo quase 5% na semana, mas o que chama atenção, Caval, é que, por exemplo,
a taxa de juros do título de 10 anos nos Estados Unidos, né, a Treasury, teve um recuo bastante modesto na semana, de apenas 5 bips, né, 0,05 ponto percentual, muito pouco. Né? Então existe ainda aí uma desconfiança em cima dos títulos americanos, aquela dúvida se esse tal do excepcionalismo americano está em risco ou não, mas no final das contas é uma discussão que dificilmente vai ser aí apaziguada no curto prazo. E, assim, embora a gente de fato tenha tido pouquíssimos indicadores econômicos nos Estados Unidos, a gente viu aqueles indicadores regionais de manufatura um pouco piores, encomendas desses indicadores mostrando alguma desaceleração importante. Uhum. Que Então, seriam os primeiros sim, a sim. captarem, né, algum movimento de desaceleração, né, porque É, eles estão ligados a expectativas, né, dos isso, empresários sobre isso. encomendas, sobre atividade econômica futura, né, então normalmente eles antecipam esse tipo de movimento para cima e no caso agora para baixo, né, da economia. Eles são um pouco mais do que indicadores de confiança, né? Porque na verdade esses indicadores regionais de manufatura, né, são perguntas concretas. Você está observando aumento de encomendas, aumento do nível de emprego, aumento do seu estoque, né? Então são perguntas concretas, Uhum. né? Então, e as respostas foram mais negativas nesse sentido. Então acho que vai ficando o sentimento de que existe aí contratado alguma desaceleração, embora o tamanho da incerteza em relação quanto ao tamanho dessa desaceleração vai permanecer. Acho que o que vale a pena notar é que o indicador semanal de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é um dos principais indicadores, né, por ser semanal, indicam com bastante rapidez aí alguma mudança de tendência econômica, segue bastante resiliente, ou seja, poucas demissões na economia americana ainda acontecendo. Então, nesse sentido, o mercado de trabalho segue bastante resiliente, Caval. E num primeiro momento em que há incerteza, né, normalmente a sua decisão é de esperar, né? Então você espera na aquisição, por exemplo, de produtos, de insumos, né? Você vai utilizando estoques e tal. E não necessariamente, né, você vai, no caso da sua força de trabalho, efetuar uma demissão, né? Mas de repente você não contrata aquele que você tinha em mente, ou seja, você começa a ver, né, uma perda de dinamismo do ponto de vista de uma contratação menor e, eventualmente, mais à frente, até no próprio desligamento, né? Ou na não substituição de alguém Sim. que tá saindo, né? O mercado de trabalho lá está muito dinâmico, então às vezes pode... Mas ainda não verificamos isso. O fato é que isso deu um alívio, né, do ponto de vista do panorama de risco, né, e se refletiu também nos mercados emergentes, né, e aqui no Brasil, inclusive, né, um comportamento muito positivo, né, dos nossos mercados. Acho que o grande destaque aí são os índices de ações aqui no Brasil, né? O índice Bovespa subindo aí quase 5% nos últimos 5 dias úteis, né? Então uma alta importante. Mais destacadamente, eu diria que aquele índice de ações de menor capitalização, né? O Small Caps, subindo até mais, subindo aí quase 7%. Inclusive, né, Caval, acho que é o ponto aí de destaque da nossa conversa hoje, esse otimismo em cima de alguns ativos aqui no Brasil tem acontecido muito na esteira de uma expectativa de que a política monetária esteja chegando talvez no seu fim, né, Ah, no fim do ciclo de aumento, né? E como você mesmo disse, alguns diretores, o presidente do Banco Central em Washington, dando declarações em que o mercado ali está tentando tirar alguma conclusão que no final das contas parece um tom mais dovish, né? Um tom mais cauteloso quanto à necessidade de empurrar a Selic para muito mais além do patamar atual, né, Caval? e fazendo o gancho, né, desse panorama global, o que tem ficado, né, bastante evidente é um comportamento mais fraco das commodities, né? Notadamente, né, vamos dar o nome na principal delas, o petróleo, né? Já há sinais, né, claros de desaceleração do fluxo de comércio internacional, né?
observa-se também, né, uma redução do fluxo de viagens aéreas também, né? E essa perspectiva de uma desaceleração da economia global, ela é muito, né, forte do ponto de vista do impacto na demanda esperada de petróleo, revisões, né, que estão sendo feitas no próprio preço esperado do petróleo. Então, existe nesse contexto, né, um vetor desinflacionário global, né, na esteira de toda essa confusão aí da questão tarifária que, por mais que possa ser resolvido mais cedo ou mais tarde, etc., já deve criar, né, um impacto relevante exatamente por essa, vamos dizer, paralisia de decisões que já se traduz aí nesses números que eu citei de comércio internacional, viagens e tudo mais, né? E no nosso mercado doméstico, nós vimos uma precificação, né, muito mais favorável da curva de juros, né? Nós tivemos um recuo importante, né, ao longo de toda a curva do futuro de DI, né, dos juros futuros, que não parece estar ligada à dinâmica da atividade doméstica, do cenário de inflação, né? Mas, né, como existe esse componente global introjetado, né, houve um otimismo maior com relação à possibilidade, né, não só da Selic não subir tanto, como até da sua queda futura. E na esteira desse quadro todo, como havíamos dito no início, nós tivemos aí a manifestação de vários diretores, né, do Banco Central, por enquanto, pelo menos não houve do presidente Gabriel Galípolo, mas o diretor Newton Davi, o Paulo Piketty, o Diogo Guilherme, né, todos falaram. E a leitura acabou sendo, né, de que o Banco Central parece estar querendo, né, eventualmente parar para ver, né, com todas essas vertentes aí oriundas do cenário global e da incerteza que se abateu, né, sobre o ritmo da atividade econômica global ao longo do ano, né, talvez seja um momento dessa parada para reflexão. Acho que essa que foi a impressão, né? No final das contas, né, se a gente inclusive relembrar aqui episódios passados em que o Banco Central brasileiro interrompeu o ciclo, né, muito, em vários momentos, foi dentro de um contexto de uma economia global mais fraca, né? Então, não seria nenhuma novidade você interromper o ciclo por motivações externas. A gente já viu isso acontecer. E se a gente pegar, por exemplo, os últimos comunicados do Banco Central, né, ele tem dado um peso relevante a isso, né? Tudo bem que ainda, na hora que a gente olha a assimetria de riscos que o Banco Central analisa ali nos seus documentos, a assimetria está para cima, né? Mas nesse momento, eu acho que é muito mais a ideia, né, Caval, de não elevar tanto mais a Selic, mas em contrapartida, tão pouco pensar em cortes de juros tão cedo. Eu acho que essa parte do mercado que a gente acaba um pouco discordando, né, da dinâmica mais recente, né? Como você falou, a precificação mudou. Hoje, se a gente olhar, pelo menos até alguns minutos atrás, o mercado estava precificando uma Selic chegando no máximo a 14,75, ou seja, seria um aumento de 50 pontos base, uma de 50 ou duas de 25 nas próximas reuniões, e não teria mais aumentos. Tudo bem, parece bastante justo, que se a gente lembrar anteriormente a toda essa dinâmica de mercado causada aí, pelo Trump, havia gente no mercado que esperava uma Selic para 15,5%, 16%, já parece não ser mais o caso. Mas como, e já entrando no aspecto aqui da própria inflação, né, Caval, que a gente teve o IPCA 15 de abril divulgado há pouco, ficou tudo bastante em linha com o esperado, né? Variou 0,43 na variação mensal, no mês contra mês, né? Mas o que a gente ainda observa é que as métricas subjacentes, a média de núcleos, serviços, quando a gente medidas de 12 meses, todas apontando ainda para cima, né? Então é bastante difícil. E mais recentemente, especificamente nessa divulgação, uma pressão que até então não tinha aparecido, que é a parte de bens industrializados, que veio mais pressionado nessa divulgação de hoje. Então,
Parece que o contexto externo pode sim oferecer aí uma boa razão para o Banco Central colocar fim ao ciclo de alta É, em breve, mas pensar que o mercado gosta já de pensar no momento seguinte, né? Pensar no início de redução de Selic parece algo bastante distante para nós. Se tivermos em mente, inclusive, que no Focus dessa semana, né, Caval, embora não tenha nenhum movimento relevante ali na projeção, na expectativa de inflação, a gente já teve revisão de PIB para cima, né? Acho que está muito calcado na ideia de que a economia brasileira ainda vive de muitos estímulos fiscais que foram anunciados e estão para ainda exercer algum efeito na atividade, né? esse acho que é o grande ponto se compararmos o momento, né, da economia brasileira com esse pano de fundo global, que de um jeito ou de outro, né, já contratou algum grau de desaceleração. A discussão é qual é esse grau, né? Aqui no Brasil, começa a haver a expectativa de uma eventual reaceleração, né, da economia, não apenas por conta daquilo que a gente já sabe, né, estatisticamente, que o quarto trimestre de 24 foi mais fraco, o primeiro trimestre desse ano aparentemente foi mais forte, né? Mas havia uma ideia de uma desaceleração, né, mais expressiva no segundo semestre. E agora começaram a entrar em cena, né, os novos atores da política econômica do governo, né? Já há, né, notícias de que o consignado privado, né, essa nova modalidade que o governo agora regulamentou e estruturou no sentido de redução do custo dessa modalidade de crédito, ela já teria, né, no seu mês iniciado, gerado aí 8 bilhões adicionais, né? Então é algo que está bastante no começo e com números já bastante expressivos, né? E nesse sentido, a ideia de que o governo vai buscar, né, nesse contexto do ciclo eleitoral, que a cada dia está mais próximo, né, nós já estamos aí há cerca de um ano e meio, né, da eleição presidencial, não vai haver, né, o fim dessa política de estímulos adicionais. Então a gente tem no Brasil um eventual contraponto, né, que é a ideia de que a economia não vai, obviamente, crescer tudo aquilo que cresceu no ano passado, mas aparentemente pode vir a crescer, né? Talvez no intervalo de 2 a 2,5, né? Quando muita gente já falava num número mais para 1,5, talvez PIB negativo ao longo do segundo semestre. Então, nesse quadro, em que temos alguns vetores positivos, né, do ponto de vista da desinflação, que podem nos ajudar, né, lá fora, aqui dentro a gente continua, né, tendo, né, aquilo que temos ressaltado bastante, o desequilíbrio, né, de oferta e demanda. Nada parece, né, sugerir que estejamos, né, caminhando rapidamente para um equilíbrio, né, que gerasse um quadro mais favorável para a desinflação. Um equilíbrio de demanda e oferta, É, né? da economia, né? Então, o cenário global ajuda. Aqui dentro, né, não existe, né, a coordenação entre as políticas monetária e política econômica, mas, né, dado que a gente está tendo algum alívio, né, vindo lá de fora, esse quadro mais desinflacionário, commodities e tudo mais, parece que é bem possível, né, o Banco Central, na reunião que nós vamos ter, né, na semana depois do feriado, né, que, se não me engano, seria dia 7 Acho de que é isso. maio, né, na quarta-feira, ele pode sim, né, eventualmente dar um aumento final de 50 e não fazer aquilo que nós temos no nosso cenário, que é uma alta ainda, né, de 25 na reunião de junho, e parar no 14,75. Acho que esse cenário, a probabilidade Tá ganhando força. ganhou força. Né? E só lembrando, né, Caval? A gente tem falado aí dos estímulos que estão entrando em cena aqui no Brasil, que devem entrar em cena nos próximos meses, né? E tem aquela grande mudança para imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que só entra em vigor em
e 26, né? Então não é só uma contratação de estímulo fiscal para esse ano, é algo que também que deve abranger 2026, o ano da eleição, né? Com certeza. E que a partir da reunião de maio, formalmente, vamos dizer, junho, né, mas a partir de maio, passa a ser, né, o foco principal do horizonte relevante da política monetária. Não mais o 2025, e sim o Sim, 2026 e o início começo de de 27. 2027, ou seja, pegando em cheio, né, o ano eleitoral. Então, o calendário, o ciclo eleitoral, né, brasileiro, ele é diferente do ciclo americano. O presidente Trump está no início de mandato, está tomando medidas, né, polêmicas, está perdendo popularidade, mas ele está, né, fazendo, né, o que ele acha que tem que fazer no começo de mandato. Né? Aqui a gente está no fim, né, do mandato, na segunda metade do mandato presidencial, e isso evidentemente influi muito, né, do ponto de vista da gestão da política econômica. Bom, acho que ficamos por aqui. Obrigado novamente a todos aí pelo prestígio aqui do nosso podcast e voltamos na semana que vem, né, na emenda do feriado, né, de 1º de maio, para mais um podcast, Ouriço Podcast Mar. Muito obrigado e bom fim de semana a todos e todas. Até uma próxima.